Eu não sei porquê, mas me veio muito agora na mente Allan Kardec. E com muito respeito a ele fez uma teoria muito linda. Na verdade, ele trouxe para o mundo uma luz muito linda, certo? Não só a questão de existir ou não existir algo do outro lado, só que ele trouxe algo mais suma, mais importante. Para que ter algo do outro lado? Porque, por exemplo, voltamos àquela minha amada discussão romântica de povos tribais. Se um povo tribal está tentando sobreviver, o para quê de ter contato com o espírito poderia ser informação do outro lado, poderia ser como se proteger de doenças, ou como preparar alimento. Tem várias coisas que você pode imaginar a se tirar de alguém mais experiente, ou de um ponto de vista intangível, certo? De alguém que é um fantasma. Só que além de projeções astrais próprias, se a gente for sair um pouco dessa ideia das trevas, de guerrinha bélica, e a gente for entrar naquela velha história, um pai que só quer proteger sua família, querendo ou não, o motivo às vezes para se ter contato com o externo, mais do que colorir nossa vida, acaba sendo em direção para o melhor. Então, por exemplo, um povinho que está sobrevivendo às vezes precisa saber o que evitar, para onde, que desafios vai ser inevitável se enfrentar e vão ter que saber o que fazer, o que se fazer, como se fazer. Isso numa pessoa às vezes vem como imaginação, vem como de fato uma aparição, vem como, digamos, uma esquizofrenia. Às vezes é até algo eu me protegendo do meu ego. Mas a conclusão estava certa. Então, no final das contas, o que importa é matar o bicho e levar comida para mesa. Agora, quando a gente fala do que ele não trouxe naquele cunho mágico, porque sempre teve uma difusão, uma separação entre a magia, eu causar um acontecimento para meu benefício ou para aquilo que eu desejo, o que é braço, vamos e viemos, né? Para bem ou para mal é poder de execução. Digamos, fazer um feitiço para mim ganhar dinheiro e deu certo, ganhei dinheiro. Isso é execução. Não tem a ver com certo ou errado, é neutro. Agora, quando a gente fala de princípio, ou para que lado eu vou ser feliz, ou vou causar felicidade nas pessoas, aí a gente já pega o conceito de Bíblia. E o conceito de Bíblia, ele meio que quela essa questão mágica. A Bíblia coloca mais, tipo, seja correto. Ser correto já é a maior magia que tem. Seja feliz, já é uma magia muito forte. Quando a gente fala de Allan Kardec, ele trouxe uma coisa suma. Não é que isso seja proibido, até o contrário. Ele trouxe para ser mexido. Só que ele trouxe algo além. Ele trouxe isso em comunhão, digamos assim. Não em usar como braço, mas em usar para você perceber aquilo que está certo, ou para onde você vai se curar. Ele meio que ressuscitou a funcionalidade prática disso. Só que dentro de um princípio cristão, dentro de um princípio correto, um princípio econômico. Digamos, eu não tenho que participar da guerra, mas eu posso saber lutar. O problema é que quando a gente fala de espírito, a gente também está falando de espectro. E quando, tipo fogo ele é um espectro. Luz é um espectro. Tudo aquilo que se comporta em ondas é espectro, só que o espectro ele tem um tom degradê. Um tom líquido, na verdade, podendo ser alterado entre formas. Onde é que eu estou querendo chegar? O conceito de espectro, ele tem tanto o conceito de perfil quanto de localização. Então, por exemplo, se eu penso em alguém superior a mim, meu pai, meu patrão, meu chefe, minha mãe, meu filho quando tem razão, qualquer situação que esteja superior a mim, existe um espectro. Deus, em geral, ou alguém mais experiente quando eu estou precisando aprender. Vai ser sempre um espectro de alguém maior. Meu irmão mais novo, meu filho, meu aluno, tudo que é menor do que a gente tem um espectro menor. Então, imagina que o meu corpo, ele irradia, e assim como um efeito sombra, quanto mais longe, mais desfocado, exista uma questão de como eu me comporto com o meu eu menor e com o meu eu maior. Então, digamos, muitas vezes eu ensino bem meus inferiores. Eu ensino bem meus alunos. Meus um dia serão eu. Mas às vezes eu me rebelo demais contra quem é maior. Logo, mesmo ensinando bem meus menores, eles se rebelam contra mim. Isso é uma sacada de lei da atração. O mesmo acontece ao oposto. Às vezes uma pessoa consegue compreender o mais alto ou respeita, até o segue bem, mas distrata os menores.
Logo, por vezes, mesmo sendo bem tratado por seu maior, às vezes atrai para si problemas grandes, como forma de entender o que você está fazendo com seus menores. Isso é uma lição que eu mesmo tive que aprender a duras penas. Então, quer dizer, quando a gente fala de espírito e falando e de espectro, a gente não fala só de uma entidade racional para você. A gente também fala de inúmeras facetas de uma única identidade, sendo que cada uma dessas facetas pode ter raciocínio complexo. Ou seja, o seu lado infantil pode ter um raciocínio complexo. Seu lado adulto, seu lado idoso, interpretativo, pode ter raciocínio complexo. A questão é eles serem concernentes a serem um só, ou de acordo com uma opinião, ou muitas vezes uma pessoa pode se difundir entre divisões e triangulações. Tipo, eu quero aquilo, mas desejo aquilo, mas estou com saudade daquele outro. Isso é problemático. Daí eu entendo, na questão espectral, a parte mecânica da idolatria. Não é errado tu entender ciências. Na verdade, para entender o todo, a gente tem que entender ciências. Existe a planta, existe o mamífero, existe o animal, existe a água. Existem compartimentos. Agora, a questão é a finalidade em comum entre todos. Quando entramos nesse espectro da idolatria. Digamos, existem várias essências, lindo, só que a superior seria uma que ame a todos, de onde todas vieram e onde todas voltarão. Voltando a Allan Kardec, a grande questão não é deixa de ser sobrevivência no momento que a gente já tem uma vida pacífica, mas não deixa de ser um a mais colorir a vida. Ou podemos ir até além. A gente tem 5 sentidos, temos trabalhos e missões, né? O próprio trabalho secular, ganhar dinheiro, comida, se sustentar é um deles. Missões menores, diversão, lazer, se encontrar com amigos, cultivar valores de amizade. São formas de enriquecer a vida. Né? Pequenos prazeres, uma diferença de sabor de comida, um pequeno hábito de esporte, tudo isso colore. Quando a gente pega esse espectro espiritual ou esse espectro sinestético, como eu já falei antes, informação, teoria, ler livros, também é um jeito mais enriquecedor, digamos. É algo que torna mais enriquecedor cada uma dessas experiências. E quando a gente entra nesse aspecto de espírito, acaba sendo mais uma faceta a ser trabalhada. Só que antes, quando a gente pega a Bíblia, quando a gente pega qualquer igreja mais ortodoxa, a gente perde essa parte. Eles colocam só princípio de padrão de moral. Quando a gente pega o padrão de moral como mais alto, ninguém quer se machucar. Mas a gente pega esse padrão parque de diversões, a gente acaba tendo a espiritualidade como mais um espectro de enriquecimento da vida. Não é você ser inteligente que vai tornar as coisas saborosas, ou não é você ter um bom palato que vai tornar as coisas mais emocionantes. Ou não é sabedoria emocional que vai te tornar um melhor espiritualista, embora interfira muito. Mas a questão é essa, a conjunção, o contexto do que você é e do que você se nutre dia a dia, ou do que você se aumenta dentro de si, do que você alimenta, é o que vai tornar mais enriquecedor cada um desses aspectos. Então veja bem, é um sistema lupa, a gente foca em cada ponto um por vez. Só que depois é como se a gente fosse um cristal de várias faces, digamos. A gente olha cada coisa como um conjunto de tudo aquilo que a gente é. Estudar cada aspecto separado, com esse enriquecimento, acaba por vezes gerando um fator de multiplicação. Dizendo, saber matemática, saber biologia e saber química é maravilhoso. Agora, saber aonde um tem a ver com o outro é o que simplifica.